vezes, eu creio que todo mundo precisa admitir que foi muito sábio da minha parte perguntar a Deus sobre qual assunto eu deveria falar hoje à noite, sendo que eles têm me ouvido tanto, eu não estou interessado em ninguém dormir hoje à noite, pelo menos. E quando eu comecei a buscar a Deus para saber o que eu devo falar, a palavra que veio a mim foi a palavra frutífero, ou produzir fruto. E depois de verificar que realmente isto foi a palavra que Deus queria que eu falasse, então resolvi procurar nas Escrituras e ver realmente o que Deus tinha para falar com respeito a este assunto. Então, procurando, eu me encontrei com alguns versículos que eu gostaria de compartilhar com vocês. E certamente as coisas que eu vou compartilhar não são coisas novas, mas como nós estudamos em 2 de Pedro, 1 de Pedro, às vezes basta simplesmente lembrar os irmãos, em vez de ensinar coisas novas. Então, olhando nas Escrituras, fazendo um estudo meu, eu encontrei com alguns versículos que eu gostaria de compartilhar, com este tema de ser frutíferos, ser produtivos na obra do Senhor. Primeiro eu encontrei, ou mais tarde, em Salmo, capítulo 1, verso 3. Ele é como árvore. Está falando sobre dois homens, mas este homem aqui, especificamente, tem que ver com ele andar ou não andar nos conselhos dos ímpios, e seu prazer está na lei do Senhor. Ele é como árvore, plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. E pensando neste trecho, uma das coisas certamente que poderíamos pensar é a questão de sermos plantados. Se vocês lembrem quando nós estudamos Romanos e também falando. Na realidade, a menos que nós entendamos bem a mensagem da cruz e a nossa identificação com Jesus Cristo, nós não vamos poder viver da maneira que Deus quer, e certamente nós não vamos poder ajudar as pessoas que estão precisando ouvir a mensagem da cruz. Ou em outros termos, como nós podemos viver à altura daquilo que Deus quer que nós vivamos. E a única maneira que nós vamos poder fazer isto é compartilhar com as pessoas, ensinar, pregar a mensagem da cruz, a nossa identificação com Cristo, como nós fomos separados do poder do pecado, como nós podemos, portanto, viver em vitória por causa dele. Não por causa de nós, não porque nós nos formamos ou nada assim, mas por causa dele. Inclusive ele falou, não é? E sem ele nós não podemos fazer nada. E certamente durante estes anos eu creio que nós temos aprendido isto de uma forma ou outra. Sem Jesus, é melhor arrumar a mala e vai para o canto mais longe do mundo. Mas com ele, nós podemos fazer qualquer coisa que ele quer que nós façamos. Portanto, plantados com Cristo, devemos e podemos ser frutíferos. E vocês podem ser. E vocês vão ser. Se vocês lembrarem que a nossa identificação com Cristo é extremamente importante, tanto para a sua vida, considerando-se separado do poder do pecado diariamente, vivo em Cristo Jesus, sentado nos lugares celestiais, na posição de autoridade e vitória em Cristo por causa dele, e assim vivendo diariamente na graça do Senhor. Segunda coisa que está ligado com isso, certamente, plantado junto à corrente de águas, mas eu achei em Ezequiel 19, verso 10. Falando de tua mãe aqui, creio que está falando sobre a nação de Israel. Tua mãe, de sua natureza, era qual videira plantada junto às águas. Plantada à borda, ela frutificou e se encheu de ramos por causa das muitas águas. E esta frase, por causa das muitas águas, fez-me lembrar do Espírito Santo. E como nós sabemos, você pode conhecer e saber toda a teoria, mas a menos que o Espírito Santo esteja agindo na sua própria vida, fazendo com que as coisas se tornem verdadeiras,
na sua vida e nas vidas dos outros com quem vocês vão se encontrar, você nunca vai ser frutífero. Nunca vai ser a pessoa que Deus quer que você seja e nunca vai ser bem sucedido no ministério. Nós precisamos levar as pessoas a entenderem sobre o poder do Espírito e a atuação do Espírito em nossas vidas. É Ele que faz com que nós sejamos bem-sucedidos. Mas sucedidos no sentido de ser o que Deus quer que nós sejamos, como eu acabei de falar. Poder do Espírito para o ministério, ser cheio do Espírito para que nós possamos viver da maneira que Ele quer. E precisamos, obviamente, depender dEle para que nós possamos fazer aquilo que Ele quer. E sem isso, seu ministério pode crescer, você pode ficar bem sucedido do ponto de vista humano e nunca ser frutífero da maneira que Deus quer. Porque nós começamos a depender da nossa própria sabedoria, do nosso próprio conhecimento, das coisas que nós aprendemos no estágio, ou no seminário, ou as coisas que nós aprendemos depois. Ou tanto conhecimento, tanto isso, tanto aquilo, ou não tendo tempo para fazer isso, para fazer aquilo, depender de Deus e gastar tempo com Deus, nós podemos começar a simplesmente depender de nós mesmos, depender de livros, depender disto, daquilo, e acabar não sendo bem frutíferos como Deus quer. Mas eu sei que vocês podem ser frutíferos, e vocês vão ser, porque eu creio que vocês vão depender do Espírito Santo. Vocês têm aprendido muita coisa sobre isto durante esses 4 anos. E a última coisa tinha que ver com a parábola do semeador e do solo. E a semente era a palavra de Deus. E lendo aquele trecho, nós vemos aqueles que realmente foram frutíferos, foram aqueles que ouviram, compreenderam, aceitaram ou receberam, aplicaram ou retiveram aquilo que realmente eles ouviram, aquilo que foi semeado. Tanto na sua vida como na vida dos outros, a palavra de Deus tem que ser primordial em nosso ministério. Tem que ser primordial em nosso aconselhamento, nossa evangelização, nosso discipulado e muito mais. Então, se ficarmos com a palavra de Deus, muitas vezes, por exemplo, aqui, talvez seja mais fácil muitas vezes ficar com a palavra de Deus. Porque não temos aquelas coisas, às vezes, no mundo real, aquelas pressões e tal que o mundo tem. E daí esquecemos um pouco como é a realidade lá fora. Mas não fique enganado com as novas doutrinas que estão saindo hoje em dia e tudo isso. A palavra de Deus tem que ser o centro do seu ministério. Se você fizer outros cursos, seja onde for, a palavra de Deus é a palavra final. É o padrão de todas as outras palavras. Como vocês sabem agora, eu sei que vocês sabem disso. Mas a questão é que eu estou confiando que mais tarde o Espírito de Deus vai lembrar vocês disso. Quando aquela pressão vem, etc. Entendeu? Então, as 3 áreas simples, áreas que certamente nós sabemos, mas áreas tão importantes. A nossa identificação com Cristo. O Espírito Santo em nossas vidas e nas vidas dos outros. E a palavra de Deus. Quando nós dependermos dessas 3 coisas em nossas vidas, coisas reais, eu sei que nós vamos produzir o fruto que o próprio Deus quer que nós produzamos. Inclusive, o fruto do Espírito tem muito que ver com aquilo que nós estamos falando. E não fiquem enganados mais tarde se você achar que ainda Deus está trabalhando na sua vida e parece que Deus nem quer que você entre no ministério da maneira que você estava querendo entrar. Porque também Jesus falou logo após, com esta parábola do semeador e do solo, a parábola da candeia acesa. E ele fala no verso 16 de Lucas 8, ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca-a sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Vocês vão ser a luz. Deus colocou vocês aqui para que vocês possam ser bem frutíferos, bem-sucedidos no ministério, do ponto de vista dele.
Então não fique enganado pensando que Deus nunca vai me usar, porque eu estou vendo que depois de 4 anos eu acho que eu conheço menos do que quando eu entrei, porque eu pensei que eu sabia tanto quando eu entrei, mas saindo eu reconheço quanto eu não sei. Deus vai usar vocês, e vocês vão produzir fruto, porque eu sei que vocês vão depender do Espírito de Deus, da Palavra de Deus, e da sua identificação com Jesus Cristo. E fazendo isso, terminando, eu quero ler as palavras em Salmo 92, versos de 12 a 15, que certamente descrevem esta pessoa que eu estou falando. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, e nele não há injustiça. Graças a Deus. Vamos pegar a nossa folha e cantar o cântico de número 304. Continuando com a mensagem, pastor. Quero ser o vaso de bênção.